Olá, mais uma vez bem-vindo ao Estudo da Palavra. Meu nome é Pastor Wayne e nós estamos falando sobre guerra espiritual e libertação. E nesses últimos dois encontros que nós tivemos, nós falamos a respeito da introdução do assunto e falamos sobre as forças do bem, onde Deus é o Senhor e seus anjos são seus súditos, e falamos um pouco a respeito do que cada um deles faz, não é? O seu papel, suas características. E hoje nós iremos então falar a respeito das forças do mal, onde obviamente Satanás é aquele que reina, e debaixo dele estão vários outros demônios e principados, potestades, que nós estaremos abordando um pouquinho com você nessa nosso terceiro encontro então, ok? Primeiramente eu gostaria de dizer que esses seres são seres criados, e basicamente uma teoria a respeito, na verdade é duas teorias, não é? Uma que os demônios são uma raça pré-adâmica que existia aqui antes, na verdade, de Lúcifer ter caído. Entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um espaço de tempo ali que você pode notar, né? Deus faz todas as coisas perfeitas, e no versículo 2 então existe um caos. E alguns estudiosos dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 houve a queda de Lúcifer, e aonde ele então destruiu tudo aquilo que Deus havia então criado aqui na Terra, e juntamente com isso que Deus tinha criado, existia uma raça pré-adâmica, aonde esses seres então, segundo Isaías 14:12, esses seres eram governados basicamente por Lúcifer antes da queda, e eles, devido à queda, perderam seus corpos e passaram então a serem espíritos que vagam, nós chamamos então de demônios, e eles então hoje estão a serviço também, como estavam antes, a serviço de Satanás. Também temos os anjos caídos, onde a terceira parte dos exércitos celestiais foi basicamente jogada aqui para a Terra, juntamente com Lúcifer, não é? No dia em que ele se rebelou. Então, são essas duas teorias que nós temos com relação a esses demônios. Eu, particularmente, creio realmente nessa teoria de uma raça pré-adâmica, porque você não vê na Bíblia nenhum relato de anjos entrando em pessoas, então provavelmente não são os anjos que são os demônios. Esses anjos ocupam uma posição, sim, dentro deste exército, dentro deste exército satânico, mas não são os demônios propriamente dito. Então nós iremos ver, né, um pouquinho a respeito, um pouco mais a respeito desse assunto em breve. Esses demônios e esses anjos, eles atuam ou têm a sua esfera de atividade aqui na Terra. Então eles estão atuando aqui na Terra contra nós, contra o povo de Deus, contra você, e por isso nós temos falado também a respeito de muitas vezes você ter coisas, sentir coisas, passar por coisas que não são coisas naturais, na verdade, não são coisas que a mente ou o raciocínio humano ou a lógica humana, elas basicamente têm uma explicação para isso, não é? Isso são seres espirituais atuando contra as nossas vidas aqui na Terra. E os demônios também têm atributos, né? Primeiramente, eles também são espíritos, né? Eles podem aparecer visivelmente, né? Então também existe essa possibilidade, assim como os anjos de Deus podem aparecer visivelmente, os demônios também muitas vezes eles se materializam, né, em relação a alguma situação. Eles também podem falar, né? Eles também acreditam em Deus, né? A Bíblia fala que eles creem, mas eles não obedecem, né? Então eles acreditam, mas eles não obedecem. Eles exercitam a vontade, né, deles, né? Eles têm uma vontade também, né, aonde eles querem destruir tudo aquilo que Deus criou, que basicamente é a maior criação de Deus, que somos nós, os seus filhos, os seus seres humanos. E também eles demonstram uma inteligência acima do normal, né? Eles são bem inteligentes, têm emoções, eles reconheceram quando Jesus se aproximou, né? Eles possuem uma força sobrenatural, ou seja, eles são bem mais fortes do que o homem. Também como espíritos, eles são eternos, possuem uma própria doutrina, ou seja, eles têm a sua própria
maneira de agir, né? Eles têm seu próprio entendimento e são seres malignos. Então, essas são algumas características dos demônios. Também nós temos na Bíblia alguns relatos de nomes de demônios. Claro que é diferente de nomes como nós conhecemos, mas existem vários nomes, né? A Bíblia os identifica, né, como espíritos malignos, como espíritos imundos, né, como espírito mudo e surdo. Jesus repreendeu o espírito mudo e surdo, né, como legião, como também nós vemos Jesus repreendendo aquele homem, né, gadareno, né, que dele habitava uma legião de demônios. Jesus chama de legião, né, ele diz o próprio nome dele, o demônio diz: meu nome é legião porque somos muitos, né, espírito do medo, né, espírito de rejeição, espírito de autorrejeição, espírito de suicídio, tudo isso nós temos, né, espíritos do vício, da luxúria, espírito de pornografia, espírito de incesto. Cada um desses nomes representa, na verdade, uma atuação desses demônios, né? Então é onde eles agem, por isso que nós colocamos então esses nomes. Existem obviamente algumas linhas, né, que citam outros nomes de demônios, como nós vamos ver aqui, né? Inclusive algumas religiões elas colocam certos nomes desses demônios, né? Mas nós estamos usando aqui nomes com relação à atuação desses demônios nas áreas da vida humana, ok? Muito bem, também existe uma organização dessas forças demoníacas, como nós falamos, assim como o exército de Deus, como aqueles que estão debaixo, né, do domínio, né, do senhorio de Deus. Existe uma organização ali. Também existe uma organização dentro do reino das trevas que nós precisamos também compreender, porque a Bíblia fala, né, a respeito disso, né, a respeito desses nomes, e cada nome desses também eles conotam uma situação. Por exemplo, principados são esses seres, né, eu gostaria então de colocar a minha opinião aqui, são esses anjos que caíram, né, juntamente com Lúcifer, né, eles são os principados, que são espíritos que atuam em países, cidades, territórios, né? Você vê ali, né, no livro de Daniel, né, o príncipe da Pérsia, né, e tudo mais, como você pode se lembrar. Também existem as potestades e os dominadores que atuam dentro do sistema social, político e cultural do mundo. Então são seres que atuam dentro dessa região. Forças espirituais da maldade, né, são estruturas, espíritos, né, que atuam em estruturas religiosas do mundo, né, e na vida das pessoas também, ok? Também existem os tipos de demônios, né? Então, por exemplo, espíritos malignos, conforme ali em Mateus 10:1, fala a respeito disso, né? Eles promovem atos imorais, né? Eles colocam dentro da mente humana, né, em pensamentos impuros. Eles estão oprimindo, né, e levando as pessoas à depressão, e obviamente que eu não estou aqui dizendo que toda a depressão é proveniente de um demônio. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que muitas das depressões que existem podem ser causadas por espíritos malignos. Então nós temos que identificar isso para poder saber como lutar contra isso, não é verdade? E também, óbvio, né, nós sabemos que esses demônios, eles são demônios que promovem doenças. Mais uma vez, quero dizer para você que nem toda doença tem origem demoníaca, mas muitas dessas doenças, elas têm, sim, a sua raiz em demônios que provocam, né, que promovem doenças, né? Por exemplo, né, nós vemos alguns pontos, né, espírito de epilepsia, né, asma, surdez, mudez, podem ser também de origem demoníaca, como nós falamos para você. Mais uma vez quero salientar aqui que nós não podemos ser extremistas ao ponto, não é, de dizer que tudo é demônio. Não é verdade, mas muito disso tem que ser identificado, né, para que nós possamos realmente tratar a causa e não apenas os sintomas, né? Também, outra categoria são espíritos sedutores, né, aqueles espíritos que atuam através de falsas doutrinas, né, que fazem com que as pessoas acreditem em mentiras, fazem com que as pessoas acreditem em seitas, né, falsos cristos e falsos mestres. Então esses espíritos, eles seduzem o homem, né, para que o homem passe a acreditar nessas coisas, então passe a ver isso como verdade, né? E também a atividade demoníaca, onde é que eles atuam, né? Eles atacam a palavra de Deus,
eles impedem ou tentam impedir o homem de adorar a Deus, né? Eles tentam impedir o homem de caminhar com Deus, né? Tentam impedir o homem de fazer a obra de Deus. Eles estendem o poder de Satanás, né? Promovem engano e maldade, promovem rebelião e calúnia, promovem idolatria, promovem falsas doutrinas, né? Cegam o homem com relação ao Evangelho, né? Então nós temos que estar conscientes de que existe esses seres e que eles atuam dentro dessas áreas. Aí dentro, e para concluir hoje o nosso encontro, né, eu quero falar um pouquinho da hierarquia satânica, e os nomes que eu vou citar aqui, existe uma referência, obviamente que isso foi adquirido por uma pessoa, né, que teve um envolvimento com demônios, e os demônios disseram a ela esses nomes. Existe obviamente também, existe esses nomes dentro da palavra de Deus, mas eu quero aqui deixar muito claro que isso não é propriamente dito aquilo que é fato, não é? Isso foi uma revelação, né, que o demônio deu para uma determinada pessoa, mas vindo de demônio nós devemos realmente não acreditar, não é? Mas eu quero passar para você, para que você entenda então essa hierarquia, ok? Então, no topo, né, aquele que domina todas as coisas, está Satanás. Depois vem seus principados e potestades, ou seja, esses anjos que caíram juntamente com Lúcifer. Dentro da Bíblia nós temos vários nomes, tipo Astarote, Diana, Dagon, Nimrod, Dragon, Crúcita, Síria, né? São principados e potestades. Depois, a um nível abaixo, nós temos as autoridades mundiais, né? Damian, Asmodeus, Baal-zebub, Arius, Mengelesh e Nosferatus, né? Esses são as autoridades mundiais, e logo abaixo deles nós temos então os demônios, que seria a categoria mais baixa dentro dessa hierarquia satânica, ok? Mais uma vez eu quero deixar claro que isso não é uma coisa que é um fato, né, no sentido de todo mundo, a Bíblia não fala desses principados e potestades com esses nomes, né, mas a Bíblia cita esses nomes, não é? Então nós temos que também conhecer para poder saber com quem nós estamos lutando. Então hoje é isso que eu gostaria de falar com você, e a partir do próximo encontro, hoje é o terceiro encontro que nós estamos tendo, a partir do quarto encontro então nós vamos ver como esses demônios eles atuam, né, de uma maneira mais próxima, né, de uma maneira mais clara, para que nós possamos então começar a entender como nós podemos lutar com esses seres, ok? Mais uma vez, quero pedir para que você faça assim a sua inscrição no nosso canal, que você clique aí no sininho para receber a notificação nossa, né? E pedir que você também compartilhe com outras pessoas que você gostaria que estivesse então aprendendo sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, e Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.